Maravilha, pessoal, estamos aqui prontos para gravar mais um vídeo. Esse é um vídeo que tem sido uma série e nós esperamos fazer isso por muitos meses. É o vídeo de carteira lendária. Então, antes de começar, se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha, deixa um comentário sobre o que você acha da estratégia, sobre o que você acha do aporte desse mês. Então, vamos sem mais delongas para a tela do meu computador, onde nós vamos apresentar para vocês. Primeiro, sempre nesse estilo, eu mostro dentro do Fundamentei primeiro e depois eu levo para o investidor 10, porque eu sei que muita gente está acostumada a olhar para o investidor 10. Então, para quem está chegando agora neste vídeo e precisa de um contexto maior, o que tem acontecido? Desde o ano passado, eu criei este canal e este canal ele tem um foco muito grande em análise de ações, análise de empresas. E desde então, eu separei algumas empresas, no caso 16 ativos aqui, ó, que eu escolhi para ser sócio. Só que eu não queria pulverizar o aporte nessas 16 empresas num primeiro aporte. Então eu segui uma dica do Arthur que fala: olha, você quer começar a investir em ações? Começa aos poucos. Vai comprando uma e até que você completa a carteira. Então eu vou fazer isso. Vão ser praticamente 1 ano e meio de aportes. Tá dando um ano e meio praticamente, porque são 16 ativos. Então nós temos 12 meses, nós vamos completar 12 compras de ativos e tem mais 4 aí para completar, mas eu devo tirar, tá? Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Eu devo tirar o Odontoprev, porque o Odontoprev vai se tornar um novo negócio, então a gente não tem muito interesse nisso. Então, essas são as empresas que nós temos escolhidas até então: TOTS, 3tentos, Track and Field, Sabesp, VEG, Multiplan, Odontoprev, Engie, Itaú, RD Saúde, Bradesco, Fleury, Grupo Mateus, Vivara, BB Seguridade e Porto. Então nós temos aqui uma concentração de empresas de diferentes setores. Nós temos 2 bancos, temos empresas do setor de varejo, temos do setor de seguros, temos uma empresa mais específica no setor de máquinas, né, que é a VEG, tem uma do saneamento, tem outra do agronegócio e tem outra de software e serviços de TI. Então nós temos uma carteira, digamos assim, muito, muito bem consolidada, muito bem construída. E aqui no Fundamentei eu gosto porque você consegue ter aqui o método de dollar cost average, né? Então você aporta na que está mais para trás. Então depois que essa carteira estiver construída, nós vamos aportar na que estiver mais para trás e a gente vai seguindo o jogo assim. Aporta em 2, 3 empresas no mesmo mês, as que estiverem mais para trás e, claro, olhando sempre os fundamentos. Então, às vezes, a cotação ela está caindo, mas o fundamento continua ok. Então, precisa acompanhar trimestralmente essas empresas, tá? Então, vamos sem mais delongas mostrar qual que foi o nosso aporte de hoje. Nós vamos desvirar aqui. Lembrando que tem a possibilidade de colocar os pesos aqui, como vocês conseguem ver. Não sei porque, mas o meu mouse está muito lento, né? Mas aqui essas empresas eu não tenho ainda nenhum aporte, então ainda não tenho nenhuma quantidade de dinheiro nelas, propriamente dito. E aqui nessa ferramenta você consegue colocar um peso maior para outras e menor para outras. Então, por exemplo, aqui você quer dar um peso menor para ela, você aumenta, na verdade, um peso maior, né? Então você aumenta aqui no objetivo, as outras vai mudar automaticamente. Mas todas têm peso igual. A ideia é que todas têm a mesma porcentagem dentro delas. Então nós vamos ter em cada empresa 6% do nosso patrimônio. E o aporte escolhido para este mês foi o Grupo Mateus. Nós compramos 278 ações. Nós já tínhamos 7 ações e encerramos aqui com 285 ações. Totalizando 1.340 aqui, e ela tá aqui verdinha por causa disso, né? Então as outras aqui vai ter aí uma porcentagem indicando que a gente precisa aportar nelas. Nós totalizamos com 434 ações no total, 6.117 é a quantidade do nosso patrimônio, e a nossa estratégia é muito focada em ações, tá? A gente não gosta de fundo imobiliário, a gente não gosta de fundo de investimento, a gente não gosta
de nenhum outro tipo de investimento a não ser ações, tá? Por que que a gente escolheu comprar Grupo Mateus? Eu vou entrar aqui na, na empresa, ela caiu muito no ranking, isso é verdade. Então, eu acho que é uma das empresas que menos tem nota no ranking que eu tenho aqui dentro do Fundamentei. Para quem não sabe, o Fundamentei tem um ranking, né? Mas, pô, a empresa tem aqui um bom free float, né? Vou fazer uma análise igual o tem aqui tem um free float razoável, né? 15% de free float. O Wilson Matheus tem grande parte das ações, mas isso aí 15% está aqui para o mercado, né? Empresa do novo mercado, a empresa vale 10 bilhões de market cap e a empresa ela tem aqui uma boa quantidade de negócios, é razoável, né? Tem aqui é, 2 bilhões e 200 de ações. E já vamos ver aqui, tem aí, a galera tem vendido, né? Aos poucos, mas tem 33 mil investidores pessoa física. Beleza. Quando a gente olha aqui para este gráfico, a gente vê um pouco do que está acontecendo com o Grupo Mateus. O Grupo Mateus é a IPO recente, então se eu for pegar o máximo aqui, 2020 ela começou com 7,93 e chegou a ter picos de 8, né? E 23, né? Teve um pico aqui quase aqui no dia 28 de março de 2024, no ano passado, mas e continuou nos R$ 7 ali. Só que quando veio o press release do terceiro trimestre, a empresa enfrentou adversidades na sua cotação, chegando a bater aqui 4,50, né? Então, agora ela já está 4,70, mas mesmo assim ela está ainda em baixa, digamos, histórica, né? Histórica não é porque teve outra baixa aqui em 3,10, mas 4,50 foi o 4,43, né? Foi o mínimo dela aqui nessa queda desde novembro para frente. Isso se deve, e aí eu vou deixar até o card do vídeo aqui, né? Isso se deve a uma correção de estoques que o Grupo Mateus fez para trás e isso aumentou um pouco a desconfiança que a galera tem no Grupo Mateus. Eu enxergo, assim, eu queria esperar até mais, mas eu acho que essa é a disparidade maior que a gente tem em relação à cotação por lucro. Então, olhando aqui na cotação, o lucro está disparando, então o lucro está crescendo ao longo do tempo, e a ação deveria valer os mesmos R$ 7,20, pelo menos um pouquinho mais, né? Talvez até R$ 8, como ela conseguiu valer lá no IPO, né? Então, e a cotação está indo para o lado contrário. Então, esse movimento, desse aporte, é muito acreditando no negócio da companhia e de que ela vai continuar sendo resistente, né? Então, por isso que o valor do mercado, aqui, ó, ela valia 18, né? E agora vale 10, né? Então, a empresa aqui chegou a valer aqui 7, né? Então, a empresa que tem aqui uma cotação por lucro muito distorcida, e por isso o retorno histórico ele é muito pífio, né? Em 5 anos, quem acreditou no negócio ainda não consegue ver a cotação dando retorno, né? Quem investiu lá há 5 anos teria perdido R$ 8, né? Beleza. Só que quando a gente olha aqui para os balanços, e aqui a gente tem histórico desde 2017, nós vemos que a receita tem crescido de forma consistente, 27% ao ano. A geração de caixa operacional acompanhou o crescimento da receita. O lucro bruto tem acompanhado também. Então, a empresa tem gastado um pouco mais com depreciação e amortização aqui. Fez algumas aquisições no meio do caminho, né? Tem lá o Grupo Canino, tem lá o Novo Atacarejo. É uma empresa que vai acabar sofrendo um pouco com juros de dívida através do resultado financeiro, porque os juros estão muito altos, né? E a dívida ela é considerável, mas ainda assim, na relação dívida líquida por EBITDA está bem tranquilo, bem equilibrado, né? E o lucro líquido simplesmente conseguiu acompanhar praticamente o crescimento da receita. Então, aparentemente, você não vê um problema estrutural na empresa. A empresa consegue gerar caixa, a empresa consegue rentabilizar sobre o seu patrimônio,
E essa aquisição que ela fez com o Novo Atacarejo conseguiu trazer muitos fortes resultados. Então o Grupo Mateus domina lá o Nordeste, né? Bom, a empresa que tem muito caixa, mas tem muita dívida também, mas a relação, como eu já mostrei para vocês, é uma relação parelha, né? Então, uma empresa dar 2 bilhões de lucro e ela valer quase 10 bilhões é um pouco disparelho isso, né? Não representa aí a realidade dela, né? Então, fluxo de caixa operacional quase 2 bilhões, tem um fluxo de caixa financeiro aqui negativo, uma empresa que está investindo um pouquinho mais, porque investe em abertura de lojas, né? Mas gera aí fluxo de caixa livre de 814 milhões, pagou um dividendo e por aí vai. Então, assim, eu, qual que é o risco de Grupo Mateus? Margem líquida baixa, então você vê aqui 3, 4, 5%, então essa margem é muito baixa. A dívida ainda está equilibrada, então qualquer deslize aqui, a sua margem vai para o espaço e ela dá um prejuízo. Então, assim, essa é a justificativa assim, do aporte, tá? Não tem muito mais o que falar. Aí até fala aqui sobre o quarto trimestre, que não foi um resultado excelente, assim. E aí, a galera segue comentando aí, eu comentei, né, até sobre o quarto trimestre. Então, beleza. Então a gente parte aqui, a gente justifica um pouco do nosso aporte em Grupo Mateus, apesar das adversidades na cotação. Mas lembrando, tá? Isso aqui o investimento em ações é um investimento por longo prazo. Você nunca olha, vou olhar aqui o último ano, quanto que ela rendeu. Não existe. Investimento em ações é para o longuíssimo prazo. E aí eu sempre gosto de dar o exemplo de Bradesco, por exemplo, porque Bradesco, por mais que tenha passado por alguma crise recente, é uma empresa que conseguiu dar um retorno muito interessante, tá? Retorno de 88% em 10 anos. Vamos ver o retorno histórico. Retorno histórico em 10 anos de 92%. Em 31 anos de 24% ao ano. Então, é uma empresa, esse rendimento aqui, se você é resiliente no investimento e segue reaportando, você teria aí um ganho expressivo de 24% ao ano. E aqui eu nem entendo muito como que funciona nesse reais aqui, né? Mas na porcentagem já dá para entender, né? Um patrimônio crescendo 24% ao ano é muita coisa, né? Então, ótimo. A gente segue então para a próxima etapa. Então, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, queria aproveitar, queria mostrar para vocês o ranking, né? Então aqui é muito legal isso, porque ele traz a minha nota, ele traz a nota do Eduardo e ele traz a nota do Asvid. Então, e ele traz a nota dos usuários, né? Então o ranking da carteira aqui, ele tá em 4,69. Então é uma carteira de alta qualidade. A gente pegou empresas com muita qualidade, que a galera gosta e também que o Eduardo e o Asvid gostam. Então, acho que o Grupo Mateus é uma das empresas que tem a menor nota mesmo. Então, concentrei o aporte nela e muito acreditando no futuro da empresa, até por ser um IPO recente e está demonstrando bons resultados nos últimos anos, tá? Mas aconteceu essas coisas aí com o estoque que deixaram a galera muito chateada, né? Então, vamos para o investidor 10. Então, aqui é onde nós conseguimos dar uma visibilidade maior da carteira, de rentabilidade, por aí vai. Então, aqui tá consolidando, né? Vamos esperar consolidar. Aí, consolidou. Então, como funciona essa visão aqui? Nós temos aqui o patrimônio total em 6.130,33, variação negativa de 2% e 41, isso equivale a R$ 151 de variação negativa. O valor total investido é de 6.281. Nós estamos até acima do nosso guidance, digamos assim. Nosso guidance é de investir 1.500 todos os meses neste ano, a fim de alcançar 18 mil, e nós estamos um pouquinho à frente. O lucro total aqui ele considera os dividendos, né? Então ele vai pegar isso menos isso e vai dar aqui o lucro total, mas ainda é uma carteira muito curta, né? Tem um tempo muito curto ainda, mas a rentabilidade já está aqui em 30% e teve proventos recebidos que foi de BB Seguridade. Aqui estão as empresas investidas. Então
eu tinha um preço médio mais acima em Grupo Mateus, e agora o preço médio está mais para baixo, tá 4,75. Comprei ela cara e ela fez questão de baixar depois, né? Mas fechou aqui o dia 4,66. Vivara, preço médio de 28. Vivara é outro caso, inclusive, de empresa que está bem dispare, né? Ela tá bem distorcida com relação à sua cotação por lucro. A BB Seguridade já está recuperando, né? Mesmo com o dividendo gordo pago no primeiro semestre. E Porto Seguro tá com um preço médio de 51, 52 quase, né? E preço atual de 49. Vamos dar uma olhada para a curva lucros da Vivara aqui. A cotação por lucro. Exatamente, também estava bem distorcido. Era para estar 30, né? Segundo o lucro líquido, e tá aqui nos seus 26, né? Enfim. Então, todas estão com rentabilidade negativa aqui, porque elas estão variando para baixo com o preço, né? Mas a gente não se preocupa nada com isso. E a única que tem variação positiva aqui é a Fleury. Mas Fleury, mesmo com esse preço aqui, ela tá muito para baixo, né? Eu queria muito que esse preço fosse para cá, né? Mas eu acho que vai ser uma coisa muito improvável de acontecer, então talvez a gente vai ter que subir um pouco o preço médio aqui, né? Ótimo, então a gente passa aqui para a parte dos proventos, só para mostrar para vocês. Então, nós recebemos já R$ 119 nos últimos 12 meses. Então, conta os dividendos de BB Seguridade que a gente recebeu aqui nesse ano, né? Mas no ano passado eu recebi um dividendo. Recebi dividendo de Grupo Mateus, de Fleury, que já foram pagos, né? Então, por isso que a gente tem um dividendo maior aqui, mesmo sendo só 107 de BB Seguridade, né? Então, nesse ano eu já tenho média de R$ 27 por mês. E aí a gente vai acompanhando ao longo dos anos, né? Como que vai ser a nossa média de dividendos recebidos. Lembrando que no começo do investimento, né, não tem como ficar consumindo isso daqui, tá? Você precisa reinvestir esse valor, e foi o que foi feito em março. Em março nós pegamos o nosso aporte, por isso que Vivara tem até um pouquinho mais de porcentagem, porque foi o nosso maior aporte. É 1.600 e pouco. Aqui o patrimônio, né? Então o patrimônio tem crescido ao longo do tempo. Então agora nós estamos aqui com 6.130. Valor aplicado esse mês foi um pouquinho menor, já vou mostrar isso para vocês. Aqui está um pouquinho de como está a divisão por ativos, né? Então agora tá, à medida que o tempo vai passando, as outras vão perdendo relevância. Então agora a carteira está concentrada, eu sei disso. Mas à medida que o tempo vai passando, elas vão diminuindo a porcentagem até chegar naquele 6,5 que a gente tanto sonha aqui, né? Então, 6,3. Então, à medida que o tempo for passando, isso aqui vai diminuindo, à medida que os aportes forem se consolidando ao longo do ano, né? Então, maravilha. Vamos aqui para a rentabilidade, a gente fecha com o investidor 10, rentabilidade aqui se mantendo em 30%, já foi 39, né? O pico foi de 39,10, 39,73 foi o pico, mas a variação negativa está aqui concentrada em março, né? Mas não tem como ganhar todos os meses, né? Como vocês podem muito bem observar. Vamos olhar aqui em lançamentos, quanto foi o aporte desse mês. Então, o aporte foi um pouquinho menor. Tive alguns compromissos que eu tive que tirar do aporte, mas nós temos aqui, por exemplo, essa compra que já acaba compensando esse aporte daqui, né? E aqui foi 1.500 quase investidos basicamente mesmo. Mas já deve voltar à normalidade. Então foram 1.314 comprados em Grupo Mateus, preço médio, preço unitário de 473, e aí o preço médio foi para 475, né? Porque eu já tinha preço médio aqui de 563 para Grupo Mateus. Mas, pô, maravilha. Então é isso, não tem muito mais o que mostrar. A gente tem aí, esses são os nossos ativos, essa é a nossa carteira. E eu queria entender com vocês, o que vocês acham? Vocês gostam? Vocês não gostam? E aí vamos continuar acompanhando a nossa carteira lendária. Vamos continuar mostrando para vocês os dados de aporte. Lembrando que isso aqui não é um aporte fictício, tá? Ele é um aporte real. Depois eu posso abrir para vocês lá
naquela plataforma do imposto, né, da, da B3, e aí a gente mostra lá, é um patrimônio real sendo construído aqui, tá? Onde nós estamos mostrando, e o meu ideal aqui é daqui a 15, 10 anos a gente olhar para trás e falar, cara, como valeu a pena. Nós já temos um valor considerável em patrimônio que nos gera renda passiva, e que ótimo que eu comecei a construir esse patrimônio. Tá ok? Então, tá certo. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esse é o canal Lenda em Movimento. Se inscreve aqui nesse canal. Deixa o seu joinha. Deixa o seu comentário. Apoia esse canal. E vamos juntos crescer. Muito obrigado. Até o próximo Lenda em Movimento. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais ver.